Graça e paz, amados, da parte daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, Jesus Cristo. Quero nesta tarde, do dia 18 de fevereiro de 2023, são exatamente 15 horas e 17 minutos, trazer uma mensagem da parte de Deus para a sua vida, para nossas vidas. Aquele que entregou a sua vida ali naquela cruz do Calvário, que ele fez um sacrifício por nós, fez um sacrifício por muitos. E ele fez isso uma única vez, e uma vez por todas. Já não resta mais nenhum sacrifício, já não resta mais nada que possamos fazer, porque Jesus Cristo, ele já fez tudo por nós. Ele cumpriu toda a sua obra ali na cruz do Calvário, naquele dia a qual ele expirou naquela cruz, naquele madeiro, e disse: está consumado, tetelestai, como diz no grego. Então eu quero ler para vocês uma passagem a qual afirma isso na palavra de Deus, que está em o livro de Carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 28. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Diz assim, na tradução da minha Bíblia: assim também Cristo, tendo se oferecido uma única vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem relação com o pecado, para salvar aos que o aguardam. Que palavra tremenda, né? Aos nossos corações. Cristo, tendo morrido uma única vez, ele se entregou ali naquela cruz para nos trazer a vida eterna. Por isso que eu disse, não há mais sacrifício, não há mais preço a se pagar. Como muitos dizem, você tem que pagar um preço, você tem que fazer um sacrifício. Você fazendo dessa maneira, você está anulando o sacrifício de Cristo na cruz. Porque ele realizou todo o sacrifício ali naquela cruz, porque já estava pré-ordenado, desde antes da fundação do mundo, desde antes da fundação dos séculos. Já foi pré-ordenado que Cristo viria para salvar o pecador. Porque o homem estava encerrado debaixo do pecado de Adão. O homem estava encerrado debaixo daquela maldição, debaixo da lei. E Cristo veio para resgatar, ele veio para pagar o preço de sangue, pagou o resgate por nossas vidas com preço de sangue. Sangue precioso derramado naquela cruz. Então ele está nos dizendo nesta tarde, né? Na carta aos Hebreus 9:28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma única vez para tirar os pecados de muitos. Veja que ele está falando para tirar o pecado de muitos. De muitos. O que nós podemos entender de muitos? Não de todos. Porque na verdade não foi de todos, foi de muitos. Porque Deus já, antes da fundação do mundo, já havia eleito um povo. Já havia elegido um povo para a salvação. E foi esse que Cristo veio salvar. Um povo eleito. Um povo predestinado para a salvação, para a vida eterna. E ele diz também ali, né, que aparecerá segunda vez sem relação com o pecado para salvar aos que o aguardam. Aparecerá segunda vez. Aparecerá ou apareceu? Eis a questão. Escreva aí embaixo nos comentários aí. O que você acha? Que Cristo aparecerá ainda pela segunda vez ou ele já apareceu pela segunda vez já no primeiro século? Comente aí, deixe seus comentários aí embaixo. Aproveite, dê o seu joinha, compartilhem. Você que não é inscrito ainda, que está me vendo pela primeira vez no canal, se inscreva no meu canal, dá essa força aí para a gente estar crescendo, para que nós possamos estar aprendendo mais da graça, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Então eis a pergunta, e coloque no seu comentário aí, Cristo aparecerá ainda ou já apareceu? Porque aqui está dizendo, né?
Aleluia, glória a Deus. Aparecerá segunda vez sem relação com pecado para salvar aos que o aguardam. Você está aguardando Jesus ainda? Você está aguardando Jesus voltar? Eu digo isso porque há muitas passagens na Bíblia, até então eu não conhecia, ainda não tinha reparado. E muitas vezes passei por elas, li elas, muitas vezes até preguei. Mas não tinha ainda caído a ficha que muitas passagens da Bíblia, elas nos dão indícios, e quase que a certeza que pelas palavras de Jesus, pelas palavras dos apóstolos, dos profetas, que Cristo já veio já no primeiro século. Porque em várias passagens diz que viria em breve, que não demoraria, que o dia do Senhor estava chegando e não tardaria. Então há muitas passagens que falam sobre isso, né? Paulo mesmo disse que estava aguardando a vinda do Senhor já naqueles tempos já, lá em Tessalonicenses, fala sobre isso, capítulo 4. Fala sobre isso, que eles estavam aguardando que primeiro iriam aqueles que haviam morrido em Cristo, né? Que ressuscitaria primeiro os que haviam morrido em Cristo, depois os que estivessem vivos. Paulo fala, nós os que estivemos vivos. Quer dizer, Paulo já estava aguardando já a vinda do Senhor já naquela época, já no primeiro século. E isso ocorreu, segundo relatos históricos, feito principalmente por Flávio Joséfo, que escreveu lá o livro Guerra dos Judeus, e ele participou também dessa guerra. Ele estava lá, ele foi testemunha ocular, ele escreveu. Ele era um judeu que depois se virou um cidadão romano. Ele participou também dessa guerra, dessa tribulação que teve, qual o general Tito, juntamente com o exército romano, invadiu Jerusalém e destruiu Jerusalém e destruiu também o templo, queimou tudo. Morreram milhares de judeus. Coisas terríveis aconteceram naquela época. Ali já era o juízo de Deus sobre aquele povo, já naquela época. Ali foi o fim de uma era, o fim de uma época, o fim de um aion, o fim de um pacto, de uma aliança. Começando a partir dali uma nova aliança. A nova aliança que é pregada começou ali, verdadeiramente. Ela foi manifestada ali no ano 70, quando o general Tito, juntamente com o exército romano, invadiu Jerusalém, né? E destruiu totalmente Jerusalém e destruiu o templo. Então fica essa questão, né? Cristo, ele fez o sacrifício por nós uma única vez. Já não resta mais sacrifício, já não resta mais preço a pagar, porque Cristo já pagou todo o preço. Cristo já fez todo o sacrifício por nós. Devemos descansar no Senhor agora. Descansar no Senhor até que um dia Ele nos chame para estar na glória com Ele. Se você pensa dessa maneira também, né? E eu penso dessa forma, né? Eu analiso as Escrituras e vejo, respeitando, logicamente, a época que ela foi escrita, a conjugação verbal, né? O remetente, o destinatário, quem eram as pessoas que estavam ouvindo, que época estavam ouvindo, por que eles estavam ouvindo. Então nós temos que respeitar, não é verdade? Senão nós estaremos indo contra as Escrituras. Amém? Eu agradeço, né? Você que está me ouviu até agora. Peço seu joinha, né? Seu like, compartilhamento e deixe seu comentário também aí embaixo, né? Que Deus abençoe a nós todos, né? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém? Graça e paz, amados.